Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao primeiro episódio do Cura Familiar, um espaço destinado para autoconhecimento, para reconexão com a nossa ancestralidade e principalmente de cura das nossas relações. Meu nome é Cibele Croce, sou terapeuta sistêmica familiar e vou estar conduzindo vocês ao longo dos programas, mostrando exemplos de situações que acontecem nos sistemas familiares. E para começar, eu quero falar de uma frase de Bert Hellinger que diz o seguinte: uma pessoa emocionalmente machucada encontrará ofensa em quase tudo que vos fizerem. Uma pessoa curada entende que as ações dos outros não têm nada a ver com ela. E o que isso quer dizer? Quando entendemos a origem das nossas feridas emocionais que acontecem desde a nossa vida intrauterina, conseguimos lidar melhor com as situações no dia a dia. E isso afeta diretamente as nossas relações com as famílias que convivemos, que sejam a nossa família, a família do nosso marido. Também afetam as nossas relações no trabalho, todo o ambiente social onde vivemos. E eu quero hoje falar aqui para vocês da primeira relação que criamos na nossa vida, que é a relação com a nossa mãe. Muitas pessoas chegam até mim e comentam: Cibele, eu sei que eu preciso ser grata pela vida que eu tenho da minha mãe, porém, perante tudo o que aconteceu, eu não consigo entender o porquê que ela fez isso. Isso faz com que eu fique irritada com as atitudes dela, ou também que eu tenha raiva em alguns momentos. E o que acontece quando temos esse tipo de dinâmica nas famílias? Eu vou, com o auxílio dos bonecos, mostrar para vocês situações que acontecem e que são muito mais comuns do que você imagina. Então, aqui nesse tabuleiro eu trouxe hoje para vocês um boneco para representar você, a filha, ou o filho no caso, né? E um outro boneco para representar a mãe. Nessa dinâmica aqui, como podemos ver, a mãe está de costas para a filha. Isso representa que ela, talvez desde quando ficou grávida dessa filha, ela não estava disponível para cuidar da filha da forma como ela gostaria. E aqui já vai se caracterizando a primeira ferida emocional, que podemos falar de uma ferida de abandono, porque é um sentimento de abandono com relação à nutrição do amor dessa mãe para essa filha. E aí vamos investigar um exemplo, o que se passa para essa mãe ela não estar disponível na relação com essa filha. Muitas vezes, e é muito comum acontecer, de essa mãe estar olhando para a morte da mãe dela. Por quê? Acontece que em vários casos, as mães, as avós maternas, elas faleceram enquanto a sua mãe era nova. E isso faz com que essa mãe carregue uma dor muito grande nela. E sendo assim, ela não consegue transmitir para você aquela disponibilidade de nutrição, de amor, porque ela não teve isso ao longo da vida dela. E dependendo da forma como foi essa perda, é uma dor que ela vai carregar para o resto da vida. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que muitas vezes você no seu dia a dia deve se pegar julgando as atitudes da sua mãe, porque eu queria que ela tivesse feito de um jeito e ela fez de outro, ou também atitudes que ela deixou de fazer. E acontece muito ainda na vida adulta, na fase que você começa a ter que auxiliar a sua mãe a fazer as coisas da vida dela, como por exemplo, levar ela para consultar ou auxiliar em alguma questão da rotina. Você começa a entrar num processo de julgamento dessa mãe. E isso faz você perder a sua força, né? Porque na verdade você sentiu falta dessa nutrição de amor dela, que não esteve disponível no momento que você era criança ou no momento que ela ficou grávida de você. Porque ela estava muito presa
mostrando aqui nas dores dela com relação à perda da mãe dela. Então, a reflexão desse exemplo que eu trouxe aqui para vocês é para explicar que, na grande maioria das vezes, as relações, elas estão da forma como estão porque não se tem uma conversa ou não se tem um diálogo aonde é possível a gente conseguir conversar sobre as dores que as pessoas carregam. E também muitas vezes, antigamente, as pessoas não tinham tanto costume de conversar sobre isso. Estamos num momento agora que as pessoas estão um pouco mais abertas a falar disso. Mas o importante é que quando alguém do sistema se permite olhar para isso, todas as outras relações começam a mudar ao redor. Eu gosto de dizer que famílias curadas curam famílias, porque a partir do momento que eu consigo curar a minha relação com a minha mãe, da forma como foi, e curar aqui não é no sentido de dizer amém para tudo que foi, ou de perdoar tudo, não é isso. Porque não adianta você apenas perdoar da boca para fora. Você tem que assentir no seu coração a forma como foi essa relação, entender que dentro das possibilidades dela, com o conhecimento que ela tinha naquela época, foi o que ela conseguiu fazer. Então, a partir desse momento que você consegue ter esse entendimento, você consegue fluir na vida. O Bert Hellinger, ele fala que quando estamos num processo de rejeição com a nossa mãe, com toda a nossa ancestralidade feminina, estamos de costas para o nosso sucesso, estamos de costas para a nossa vida, estamos de costas para a nossa força feminina. E o que acontece muito nas famílias atualmente, e principalmente depois que as mulheres acabam se tornando mães, vem um sentimento muito forte de rejeição, de indignação, porque quando você tem um bebê pequeno, muitas coisas que acontecem hoje na prática, como se cuida desses filhos, são muito diferentes de antigamente. E aí começa a acontecer um embate de crenças, de ancestralidades, de como foi antigamente e como é agora. E claro, a medicina está avançando, o conhecimento também está expandindo, mas é sempre importante olhar com respeito para as crenças delas, porque não é simples mudar isso da noite para o dia. Sempre quando acontecem essas desavenças nos sistemas familiares, de coisas que as mães da gente falam, você tem que fazer assim, e você diz que eu faço dessa forma, é muito importante que se tenha um entendimento que cada uma está fazendo conforme o conhecimento que tem nesse momento. Porque a partir do momento que começam a ter esses embates, essas disputas para saber quem fez melhor, você começa a ter uma desconexão de toda a tua ancestralidade. É como se você rejeitasse tudo o que veio antes de você. E eu falo aqui muito dessa relação com a mãe, porque é a nossa primeira ligação que temos já dentro do útero. Claro que todo ser, cada um de nós, é 50% de energia masculina e 50% de energia feminina. Mas essa nutrição para a vida, que vai nos acompanhando ao longo dos anos, ela começa a acontecer já desde o momento da concepção. Então, se por algum motivo essa mãe, ela teve a perda da sua avó materna ainda cedo, quando a sua mãe recebeu você no seu corpo, como forma de concepção, a partir da relação com seu pai, você já vai carregar desde a vida intrauterina esse registro de que faltou a nutrição desse amor. E aí começa uma quebra de emoções. Então, no primeiro momento, não me sentir nutrida pela minha mãe. E isso faz com que, ao longo da minha vida adulta, eu comece
a tentar buscar a ser vista pelas outras pessoas. Então, em muitas situações, pode acontecer de a pessoa pegar e fazer de tudo pelos outros, se dedicar pelas outras pessoas, e aí chega um momento daquela relação, que seja no trabalho, seja na amizade, ela começa a pensar, nossa, isso aqui não faz mais sentido para mim, porque eu me dedico muito para essa pessoa. Você começa a carregar angústias e mágoas, porque não está sendo vista por a outra pessoa, você se dedicou demais. E isso é muito comum de acontecer quando carregamos essa ferida de abandono, ou às vezes também a ferida da rejeição, não é mesmo? Então, quem de você que está assistindo esse programa agora nunca passou pela sua cabeça de estar julgando a sua mãe por ela não ter lhe dado atenção, porque ela tinha que ter ido trabalhar, porque ela tinha muitos filhos para cuidar e não conseguia dar atenção para você? Eu tenho certeza que uma boa parte das pessoas carrega qualquer tipo de ferida, porque é a partir delas que vamos construindo as nossas emoções, o nosso pensar. Só que a partir do momento que ignoramos isso, o nosso corpo ele vai começar a refletir em várias situações. Então, seja em comportamentos, seja também em questões físicas, como por exemplo doenças, e principalmente nas mulheres acontece muito de doenças autoimunes, né? É como se fosse uma certa rejeição do seu próprio ser, e isso está muito relacionado à forma como foi o vínculo, a criação desse vínculo com a sua mãe. E aí, eu estou falando muito hoje na questão materna e muito da ancestralidade materna, porque isso também faz parte dos homens. Metade deles também tem esse vínculo com a mãe, que foi o primeiro contato. E tudo que se constrói desde a concepção até os 7 anos de idade, com relação ao vínculo com a mãe, é muito importante para todo o nosso desenvolvimento no futuro. Até os 7 anos de idade, a criança ela fica no campo de energia corregulada com a sua mãe. Dos 7 aos 14 anos, você fica corregulado com seu pai. E dos 14 aos 21, você se corregula com o ambiente. Então, em todas essas fases do seu processo de crescimento, você acaba passando por situações onde deseja estar incluída naquele sistema, onde deseja ser vista, ser bem querida, ser amada pelas pessoas. Só que, muitas vezes, na busca desse sentimento de aprovação das outras pessoas, você acaba fazendo coisas que são contra o que você gostaria realmente de fazer. E até quando isso faz sentido para você? Até quando você consegue carregar isso dentro de ti? Tem pessoas que acabam desenvolvendo processos de ansiedade, outras processos de pânico, pessoas que não conseguem resolver os seus problemas com facilidade. Por quê? Porque sentem que precisam do apoio dessa outra pessoa ou dessa nutrição de amor dessa mãe que não esteve disponível. Precisam disso para seguir na vida, né? Então, acontece também muito casos de obesidade, casos de diabetes, onde as pessoas não conseguem dar a volta com relação à questão da comida. E por que isso acontece? Porque se eu não tive a nutrição da minha mãe desde a vida intrauterina, eu vou buscar isso em outras coisas. E também, para citar mais um exemplo aqui, já aconteceu situações onde essa criança, que quando estava dentro do útero da sua mãe, ela tinha o cordão umbilical todo enrolado no seu pescoço. E aí, com isso, a criança nasceu com aquela sensação de que não era nutrida já desde da vida intrauterina, correto? E essa criança nasce e essa mãe, por N motivos, não consegue amamentar essa criança. E aí, mais um registro de não nutrição é registrado no seu inconsciente. Então,
São pequenas situações que vão acontecendo ao longo da sua vida e que, principalmente até os 7 anos de idade, devido a esse campo de energia que se tem com relação à energia materna, isso vai acompanhando você em todos os outros ciclos da vida. Então, é muito importante olhar para essa relação com a mãe, porque a partir dela você vai se sentir nutrida, nutrido para seguir adiante na sua vida, para realizar as coisas por você mesmo, para não ter que estar esperando a aprovação da sua mãe. E isso é importante não apenas para a relação com a sua mãe, mas também na forma como você vai depois, quem escolher ter filhos, na forma como você vai conduzir a relação com seus filhos, ou até mesmo quem escolhe não ter filhos, na forma como vai conduzir os seus projetos. Porque você vai trazer toda uma nutrição de amor por algo, uma nutrição de algo que você quer deixar no mundo. E isso é que faz a diferença das pessoas que têm sucesso na vida para aquelas pessoas que desistem facilmente das coisas. Então, tente perceber ao longo da sua vida como que foi a relação com a sua mãe, como que foi, se você sabe algum histórico, a gestação, como que foi, porque pode ser que uma situação que você está enfrentando hoje, na relação com seu companheiro ou sua companheira, não está dando certo porque você ainda está buscando na figura do seu parceiro ou parceira a figura materna. E aí começa a acontecer um desequilíbrio na relação do casal, que isso vai ser um assunto para um outro episódio. E eu quero convidar você que, se essa explicação, esse exemplo que eu dei aqui ressoou com você, que você compartilhe esse conteúdo, que você possa ir em busca da sua cura, para você conseguir fazer com que as relações que vierem depois de você sejam relações mais leves do que foram antes. Nutri meu corpo